Bom, pessoal, continuando aqui o nosso trabalho sobre psicanálise e psicoterapia, hoje já estou muito melhor, né? Vou tentar ir mais pausadamente, né? Esse vídeo é para encerrar o nosso trabalho. Primeiro, eu gostaria de deixar muito claro o seguinte, que nós podemos pensar com Freud, tá? Essa ideia de uma psicoterapia, ok? O que seria uma psicoterapia, então? Lá no texto do Freud vai deixar isso bem claro. Uma psicoterapia é uma intervenção, tá? Placebo, por assim dizer. Então, o que seria uma intervenção placebo? Uma intervenção no outro, no paciente, e que você não teria necessariamente que utilizar de determinados meios químicos, né? Bioquímicos, por exemplo, a medicação, um chá, um choque, um banho, como era comum na época, né? Os banhos gelados para retirar o paciente de uma crise de histeria grave, o eletrochoque, eletroconvulsoterapia, como está dizendo hoje. Então, nós temos essa ideia de que a psicoterapia é um trabalho, tá, a partir de algo muito bacana chamado sugestão. Um dos primeiros profissionais que foram acusados de charlatanismo na França, se eu não me engano, foi Mesmer. Estudem sobre Mesmer. Mesmer foi proibido de continuar trabalhando com o seu método porque ele foi acusado de que o método dele não passava de sugestão. No entanto, havia remissão dos sintomas. Olha que interessante. Então, pela via da sugestão, nós conseguimos fazer a remissão dos sintomas, né? É isso que o Freud estava se atentando na época, né? Então, você tem aqui, né, a medicina e a psicoterapia, tá? Ou seja, uma intervenção no corpo biológico ou uma intervenção, né, propedêutica, certo? O que é uma intervenção propedêutica? A partir de um ensino, educação. O que Freud começa a sacar, na verdade, com seus pacientes é que, e aqui é muito interessante, os pacientes do Freud, estou me recuperando, tá, gente? Não estou 100% ainda, mas eu achei importante passar isso para vocês. Os pacientes do Freud não correspondiam nem a um problema aqui, né? Muito menos um problema aqui. Os pacientes sabiam, tá? Alguns pacientes do Freud, inclusive, sabiam, certo? Sabiam o que era, por exemplo, um braço, como era a anatomia do braço, que aquilo ali não era normal, que não deveria acontecer, né? Que o braço não se mexer aqui, por exemplo, né? E mexer a ponta dos dedos, não era normal. Por quê? Porque o normal, o regular, o correto, seguindo a anatomia biológica, né? Era a ponta dos dedos não mexer se você tem um problema aqui, tá? Então o que o Freud foi sacando é que essa anatomia biológica estava submetida a uma outra anatomia. Eu vou colocar aqui outra. E que, ainda mais, saber dessa anatomia não fazia efeito aqui. E talvez, né? E essa foi a grande questão do Freud no começo. Isso determinasse isso, ou seja, o id, o conceito id, isso, né, que nos habita, o estranho, determina o saber. Não estou sendo lacaniano aqui, tá, pessoal, por favor. E esse saber determina a anatomia. Olha que interessante. Então, Freud subverte essa ideia, né, de que nós teríamos um corpo e a partir da evolução e desenvolvimento de um corpo, nós vamos ter um conhecimento sobre esse corpo
E aí nós vamos intervir a partir desse conhecimento e ok, tudo vai dar muito certo. Parabéns, não funciona assim, né? Basta você ver, eu já atendi alguns médicos e já escutei algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, de médicos que trabalham com cirurgias e todos eles falam a mesma coisa. O que está no manual é que de 7 a 14 dias o paciente está recuperado. O que acontece é que depois de 14 dias um volta com ponto infeccionado, mesmo assim fez os cuidados, o outro volta que está pior, o outro volta que abriu os pontos, mas esse vai, pô, não cuidou, não cuidei, doutor, eu fiquei deitado, não sei. E aí como é que fica? O outro faz queloide, nunca fez queloide na vida, cai na mão, né? O que acontece aí? Parece que esse corpo biológico, né, não está submetido a esse saber propedêutico. Então, na época do Freud, nós tínhamos, a princípio, né, duas modalidades, duas formas de pensar, né, a doença. A primeira forma era por essa anatomia, pensando na questão orgânica, né? E a segunda forma, que trabalha com as psicoterapias até hoje, né, é a questão do saber, do conhecimento. Que é muito interessante, porque na realidade aqui vai estar ligado com a moral, tá, pessoal? Né? Freud saca, atendendo os pacientes, pesquisando, estudando, que há uma terceira causalidade. Só um parênteses aqui. Quem trabalha de uma forma muito bacana com isso, chama Daniel Mar Pérez, que é docente da nossa pós-graduação aqui do Instituto ESP, né? E ele trabalha com isso no livro que ele lançou, O Inconsciente Onde Mora o Desejo. Vocês podem encontrar em todas as livrarias, acredito, muito fácil acesso, né? E podem até conversar com o Daniel. O Daniel é uma pessoa extremamente aberta, extremamente generosa, né? Tenho muito carinho por ele, amizade com ele também. Então, o Daniel vai nos mostrar que Freud encontra uma terceira causalidade. O adoecimento não era nem uma forma de ignorância, né? De um saber, de uma moral, ou seja, você ensina ao paciente como fazer, o paciente faz e ok, melhora, né? E nem de uma causa orgânica. O Freud vai encontrar uma terceira causalidade, a causalidade psíquica. E para essa causalidade psíquica, a intervenção psicoterapêutica não funciona. E a intervenção biomédica também não funciona, né? Para essa terceira causalidade, nós não tínhamos até então ferramentas, mecanismos para intervenção, para diagnóstico, para cura, para tratamento. Não tinha. É Freud que inaugura isso. No entanto, né, por isso que eu estava falando para vocês na sexta-feira à tarde, o quanto é importante a gente pensar que a psicanálise pode estar enquadrada dentro da psicoterapia de uma forma geral? Pode. A partir do quê? Tão somente a partir da modalidade de trabalho dela. Qual é a modalidade do trabalho da psicanálise? A sugestão e a fala. Mas o próprio Freud vai fazer uma diferença importante entre a sugestão do analista. O analista não vai sugestionar o paciente, por exemplo, para saber como funciona o seu corpo, como funciona o tratamento. Não, o analista vai sugestionar o paciente para que ele diga, para que ele saiba de si, para que ele se interrogue, para que ele coloque questões, para que a associação livre possa acontecer. Tá? Então, a sugestão que o analista vai fazer não é a sugestão no sentido de, olha, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Não é assim, ó, faz esse exercício que vai funcionar. A sugestão que o analista vai fazer é muito mais sutil, muito mais tênue. É uma sugestão quase que imperceptível, que a base dessa sugestão é a atenção flutuante, é a própria experiência do analista no divã. É a própria análise pessoal do analista, ou, como queiram, vamos dar nome aos bois, é o ato analítico, enquanto função
que atravessa o analista na sua própria experiência de divã e que vai fazer efeito através da sua presença, da sua escuta, da sua intervenção no analisante. Bacana pensar isso, né? Por isso que a gente não pode dizer que um analista se forma a partir de uma modalidade técnica, a partir do estudo sistemático da teoria ou a partir do domínio de uma técnica, porque não se trata disso, né? Se trata da transmissão de um como fazer, tá? De um o que fazer diante desse outro, que a rigor, e eu preciso estar muito atento a isso, eu não sei. Veja a diferença. Aqui a gente começa a mostrar muito claramente a diferença da psicanálise para a medicina e para a psicoterapia. A psicanálise, o analista está no lugar do eu não sei, me conta. Na psicoterapia é eu sei, eu vou te dar as ferramentas para você sair daí ou para amenizar teu sofrimento. Na medicina é eu sei, você vai fazer isso e vai ficar bom. Quando um paciente procura um analista é, me conta, por que veio? Por que eu? Quais são as suas expectativas com o tratamento? E não é raro que quando o paciente começa a dizer das expectativas, a gente possa dizer, bom, isso que você pede não é possível. Como você fica com isso? Veja, essa seriedade do trabalho, né? Essa ética de dizer que, olha, a cura, por exemplo, para um lúpus, ou um HIV, ou um câncer, não é para psicanálise. Pode ser, pode acontecer, pode, claro que pode, né? Por quê? Porque o analista vai fazer isso? Não, de forma alguma, o analista só vai escutar. Agora, nós sabemos que essa escuta, que essa fala livre provoca efeitos no corpo? Sabemos. Mas uma pessoa que está com câncer vai abandonar o tratamento com o médico para fazer psicanálise e vai ficar boa? Acredito que não. Por quê? Por quê? E isso é muito bacana. Porque são campos diferentes. O médico está trabalhando com um corpo que deve ser tratado para que a análise continue acontecendo. Entendem? Para que a interrogação sobre esse corpo, por que esse corpo adoece? Por que esse câncer? Por que agora? Por que nesse momento? Como é que vai ser depois? E o que eu faço agora? É esses questionamentos, essas interrogações que o campo da medicina não dão, é aí que o analista vai intervir. Para que o próprio analisante possa sacar, possa saber, possa descobrir, no sentido de tirar a coberta, de revelar a verdade que o habita. Mas veja bem que interessante, essa verdade não é dada de antemão. Essa verdade ela é construída na análise. Bacana isso, né? Porque aqui na psicoterapia a verdade já está dada. Por exemplo, O Corpo Fala. É um livro fantástico. Que quer dizer então que a pessoa está assim, às vezes está só com frio, e você está lendo como resistência. Porque a pessoa está rangendo os dentes, é tensão. Claro, pode ser tensão, mas pode ser uma deficiência aqui no músculo, pode ser que dormiu mal, pode ser uma baita dor de cabeça. Não sabemos. Há que investigar. Entendem? Essa questão é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque no fundo, a psicoterapia vai trabalhar com aquilo que é da ordem do ser. A medicina e as ciências biomédicas, por assim dizer, né, vão trabalhar com a ordem do corpo, com o biológico, com o orgânico. E a psicanálise vai trabalhar com a ordem do quê? Freud nos ensina, do inconsciente. O inconsciente que é estruturado na medida em que o paciente diz a alguém sobre aquilo que ele padece. Veja, que diz a alguém sobre,
aquilo que ele padece. Não é dizer daquilo que ele padece, mas é construir uma história, construir uma narrativa, dizer sobre N vezes possíveis, enquanto for necessários, ir construindo uma fala que aponte aí para a verdade daquilo que o habita, ok? Então aqui nós estamos no campo da psicanálise. Bom, só para encerrar então, né, esse texto do Freud, claro que não estou parando, lendo o texto, comentando o texto com vocês, porque essa não é a ideia deste grupo, né, sobre psicoterapia, tá, que é o texto lá de 1905 de Freud. Freud diferencia então o modelo psicoterápico, o modelo psicanalítico, não tirando a psicanálise da psicoterapia, porque, e isso tem que ficar muito claro, porque a psicanálise trabalha tão somente com a palavra, a psicanálise trabalha tão somente com a associação livre a partir da atenção flutuante do analista. Veja que interessante, se não há analista, não há psicanálise, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se não há analista e alguém está se enfiando a cara para fazer psicanálise e não está fazendo psicanálise, está fazendo qualquer outra coisa a partir daquilo que ele acredita, não a partir daquilo que ele vive. Isso é muito importante. Vive aonde? Vive no próprio divã, vive na própria experiência de análise, ok? A psicanálise ela é transmissível como um vírus. Freud dizia lá em 1910, quando estava indo para Nova York, né, para os Estados Unidos, estamos levando a peste. Só que essa peste é muito mais frágil que o Covid. Só para vocês ficarem atentos, agora, quarta-feira, nessa quarta agora, às 19 horas, né, eu vou fazer um vídeo, não sei se vou gravar ou se vou fazer ao vivo, ainda estou considerando as duas possibilidades. Mas se inscrevam que eu vou falar um pouquinho da nossa atuação, né, dos analistas de uma forma geral, na escuta e no cuidado, no acolhimento, né, das pessoas que estão entrando em crise aí por causa dessa pandemia, tá? Eu acho que vocês vão conseguir sacar, né, na quarta-feira agora uma diferença importante entre a psicanálise, a psicoterapia e a medicina. Lá eu vou falar basicamente só sobre a psicanálise, tá bom? Então eu acho que isso vai ficar muito claro, ok? Pessoal, vou parando aqui hoje, tá? Encerrando então o nosso curso de sexta-feira. As supervisões, entrem em contato comigo, vocês vão poder fazer via Skype, né, comigo normalmente, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, estou à disposição. Qualquer dúvida sobre essa temática, me comuniquem, passem para mim, que eu vou repassar no nosso próximo encontro, ok?